Discutiremos nessa aula função de transferência. Na aula passada, definimos a transformada de Laplace e a sua transformada inversa. Então, estamos aptos para a representação de um sistema como mostrado na figura abaixo. Esse sistema, embaixo eu tenho uma entrada, que eu chamei de R de t. Temos uma saída, que foi chamada de C de t. E o sistema propriamente dito, onde esse sistema pode ser um sistema físico. Estudaremos a função de transferência que modela o sistema e relaciona algebricamente a saída de um sistema à sua entrada. A função de transferência permitirá a separação da entrada do sistema e da saída em três partes separadas e distintas, diferentemente do que ocorre com equações diferenciais. Vamos escrever uma equação diferencial ordinária de ordem n, linear invariante no tempo. A equação diferencial está representada aqui. Nós temos como saída C de t, temos como entrada R de t, e os coeficientes são AN menos 1, A0, BM menos 1 e B0. Agora eu vou pegar essa equação diferencial e vou aplicar a transformada de Laplace nessa equação diferencial. Então eu vou ter AN vezes S elevado a N C de S mais AN menos 1 vezes S elevado a N menos 1 CS mais A0 CS mais as condições iniciais da saída C de t. Isso vai ser igual a BM S elevado a M R de S mais BM menos 1 vezes S elevado a M menos 1 R de S mais B0 R de S mais as condições iniciais da entrada R de t. Considerando as condições iniciais da saída e da entrada nulas, nós temos essa equação embaixo aqui, ó. Essa equação, eu vou escrever ela em função de uma relação. Vou escrever ela em relação da saída C de S em relação à entrada R de S. Então vai ser C de S dividido por R de S, o termo aqui. Isso vai ser igual a esse termo, vai ser igual a esse termo que está aqui em azul, todo esse termo aqui que está em azul, dividido por esse termo, por esses termos que estão em verde. Então, posso escrever a equação aqui embaixo, essa equação aqui. E eu vou chamar essas relações igual a G de S. E vou escrever de uma forma diferente ainda. Vou falar que C de S é igual a R de S, que é igual a G de S, que vai ser igual a essa relação daqui de cima. Chamamos de G de S de função de transferência e calculamos com condições iniciais nulas. Então, meu G de S, eu posso escrever o G de S, que é a minha função de transferência. G de S vai ser igual a C de S dividido por R de S.
Então, minha função de transferência é igual a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada. Outro jeito de a gente interpretar a função de transferência é a seguinte: vamos manipular essa equação aqui, vamos escrever ela um pouquinho diferente. Vamos falar que a saída é igual a função de transferência vezes a entrada. Então, se eu quero achar como é que comporta a minha saída do meu sistema, basta eu pegar a entrada, um sinal de entrada, pode ser um sinal de teste, pode ser um degrau, pode ser um impulso, e vou fazer a multiplicação algébrica com a função de transferência. E com isso eu vou ter a minha saída, como que comporta a saída do meu sistema. Então, a função de transferência, ela descreve também como que é a dinâmica do sistema. Podemos representar a função de transferência por meio de um diagrama de blocos. Tem um diagrama de blocos aqui embaixo, tem a minha entrada R de S, tem a minha saída C de S e tem a função de transferência. Se eu quero saber o que eu tenho aqui na saída, C de S, basta eu pegar um sinal de entrada e fazer a multiplicação algébrica pela função de transferência. Com isso eu vou saber como é que está a minha saída C de S. Vamos estudar agora dois exemplos tratando a função de transferência. O primeiro exemplo, ele pede para calcular a função de transferência para o sistema abaixo. Tem esse sistema. Esse sistema abaixo é um circuito diferenciador. Esse circuito diferenciador ele vai pegar uma tensão de entrada VI de T e vai diferenciar essa tensão de entrada VI de T e eu vou ter uma saída V0 de T. E ele pede para eu calcular qual que é a função de transferência. Mas o que é a função de transferência? Função de transferência, G de S, ela é igual a transformada de Laplace da saída, que nesse caso é a tensão de saída, V0. Então eu tenho que achar V0S dividido pela transformada de Laplace da entrada, que no meu caso será VIS. Então, nós temos que calcular essa relação escrita aqui. Então, eu posso representar esse sistema através de um diagrama de blocos, onde eu tenho uma entrada VI de T, e tenho uma saída V0 de T. E o sistema o sistema aqui no caso é um sistema físico e é um sistema elétrico, né? Então é um circuito diferenciador aqui. Então vamos equacionar ele utilizando as relações, as leis que a gente conhece. Eu tenho que a tensão de saída, V0, é igual a R vezes a corrente que circula aqui. Eu realizando a transformada de Laplace, então vou ter V0S é igual a R vezes I de S. Vou chamar isso aqui de 1. Eu tenho, aplicando agora a lei de Kirchhoff nessa malha, eu vou ter que VI de T é igual a VC de T mais V0 de T. VI de T, que é a tensão de entrada, é igual a tensão no capacitor, que é igual a 1 sobre C integral de I e T dt, mais R vezes I de T, que R vezes I de T é a tensão de saída. Aplicando a transformada de Laplace aqui, eu vou ter VIS é igual a 1 sobre CS vezes IS mais R vezes IS. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui e depois eu vou passar o CS para o outro lado da igualdade. Então, nesse caso, eu vou ter VIS vezes CS,
que é igual a IS mais RCS vezes IS. Eu posso observar que essa equação eu não consigo tirar a função de transferência, porque aqui eu preciso do V0, eu não tenho o V0, eu tenho somente o VI. E essa equação que eu chamei de equação 1 aqui, eu também não consigo tirar a equação a função de transferência, porque eu tenho um V0, mas falta o VI. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar nessa equação aqui, ó, eu vou isolar o valor de IS. Então eu tenho que IS vai ser igual a VIS CS dividido por 1 mais RCS. Essa relação aqui eu vou chamar de 2. Vou substituir essa relação de 2 na equação 1. Então, eu substituindo a equação 2 na equação 1, eu vou ter que o meu V0S é igual a R vezes VIS vezes CS dividido por 1 mais RCS. Mas eu quero achar a minha função de transferência. O que é a função de transferência? É V0S dividido por VIS. Então, eu vou passar esse VI aqui dividindo para cá, para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter V0S dividido por VIS é igual a RCS dividido por 1 mais RCS. Então, essa é a função de transferência desse circuito diferenciador. Posso representar também isso através de um diagrama de blocos. Então, eu vou ter que minha entrada é igual a VIS, vou ter a função de transferência aqui, que é o meu G de S, e a minha saída é V0S. Vamos fazer mais um exemplo para fixar mais esse conceito. Dada a função de transferência, representada pela equação diferencial abaixo, calcule a resposta C de t para uma entrada R de t igual a um degrau unitário. Então, eu tenho que a minha função de transferência desse sistema é dada por essa equação diferencial, onde a minha entrada é R de t e a minha saída é C de t. Ele está pedindo para eu calcular qual que é a minha saída C de t. Para quando eu tiver o meu R de t, que é minha entrada for um degrau unitário. Então vamos resolver isso aqui. Vamos considerar o seguinte, só para ficar mais didático. Vou considerar aqui um sistema. Esse sistema é descrito por uma equação diferencial ordinária. Eu tenho uma entrada e tenho uma entrada. Essa entrada aqui é o R de t, então eu vou aplicar um degrau unitário aqui na minha entrada e na minha saída C de t eu vou ver qual que é o comportamento do sistema. Ele está querendo, o problema está me pedindo qual que é o valor de C de t. Essa é a questão. Então, qual que é a função de transferência desse sistema? A função de transferência vai ser C de S dividido por R de S. Qual que é esse valor? Então a gente não sabe, nós vamos calcular agora. Então vou pegar essa equação diferencial, que é a função de transferência que o exercício nos passou, né? Essa equação diferencial ordinária, e vou aplicar a transformada de Laplace nela. Então vai ser S vezes C de S mais 2 vezes C de S, que é igual a R de S. Vou colocar uma evidência aqui, o C de S. Então, vai ser C de S é igual a S mais 2, que é igual a R de S. O que me interessa, eu quero saber qual que é a função de transferência. Então, C de S dividido por R de S é igual a 1 sobre S mais 2. Essa é a minha função de transferência do meu sistema agora. Em vez de eu ter o modelamento através da equação diferencial, eu vou ter um modelamento através dessa função de transferência, que é dada por G de S. Posso representar também o G de S, a função de transferência, por esse diagrama de blocos, que está aqui.
Agora, eu vou escrever isso, vou escrever o seguinte, vou escrever que C de S é igual a G de S vezes R de S. O meu G de S nós calculamos, então C de S é igual a 1 sobre S mais 2 vezes R de S. Mas o meu R de S, no problema falou que eu tenho que aplicar um degrau unitário. Eu aplicando um degrau unitário é 1 sobre S. Então, eu vou fazer a multiplicação algébrica aqui da minha função de transferência vezes a minha entrada, que é 1 sobre S, que é o degrau unitário. Então, realizando essa multiplicação, eu tenho que a minha saída é igual a esse termo aqui. Se eu pegar as tabelas da transformada inversa de Laplace, eu não tenho isso aqui tabelado. Então, para a gente resolver, para a gente transformar isso aqui no tempo, né, para eu ter o sinal no tempo, que foi o que o problema pediu, eu vou ter que fazer, nós vamos ter que aplicar a expansão em frações parciais. Então, fazendo isso, eu vou ter, eu tenho aqui, ó, eu tenho que meu C de S é esse valor, vamos aplicar a expansão em frações parciais, esse termo aqui vai dar origem, esse fator aqui vai dar origem a esse termo com resíduo K1. Esse outro termo aqui, S mais 2, esse outro fator S mais 2 vai me dar origem ao outro termo, esse outro termo aqui com resíduo K2. Então, vamos calcular esses resíduos K1 e K2. K1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a C de S vezes S. Então, escrevi o S aqui. Posso simplificar esse S com esse S e vou fazer o S igual a zero. Então, o meu K1 vai ser igual a meio. Agora, para eu calcular o K2, eu vou pegar o meu C de S e multiplicar por esse termo aqui, desculpa, por esse fator, e vou fazer o S igual a menos 2. Então, vamos fazer, multipliquei, eu posso simplificar isso aqui. Então, substituindo agora o S igual a menos 2, o meu K2 vai ser igual a menos meio. Substituindo esses resíduos aqui, né? Então, eu vou ter meio dividido por S mais menos meio dividido por S mais 2. Reescrevendo, eu vou ter que meio é igual a 1 sobre S menos meio vezes S mais 2. Agora sim, agora eu consigo realizar a transformada, aplicar a transformada inversa aqui. Aqui já está tabelado. Então vai ser meio vezes. A transformada inversa de 1 sobre S é igual a 1. Então vai dar meio menos meio. A transformada inversa de 1 dividido por S mais 2 é igual a E elevado a menos 2t. Então, esse aqui é a resposta do meu sistema, do sistema estudado, para uma entrada em degrau unitário. Bom, com isso nós finalizamos essa aula.